no livro de Abacuque. Nós estaremos pensando hoje nos 3 capítulos desse livro, alguns versículos de cada capítulo. O tema é o abraço de Deus, porque, na verdade, a palavra Abacuque, a maioria dos escritores, a maioria dos comentaristas concordam que essa palavra significa abraço. O abraço que este homem, ele dá em Deus, porque, na verdade, ele está profundamente preocupado, profundamente instigado por todos os problemas que estão ocorrendo na nação naquele momento. Abacuque, um homem que era levita, provavelmente, a tradição judaica diz isto, este homem que, na verdade, ele provavelmente fazia parte do grupo de músicos, os levitas músicos. Havia levitas em várias áreas, em vários serviços no templo, mas havia os levitas que eram músicos. E Abacuque fazia parte, porque no último capítulo, ele inclusive termina a sua mensagem com uma música, uma canção. Ele transforma o final daquilo que é a mensagem de Deus para ele em uma canção. E ele encaminha para o chefe dos cantores, dos músicos do templo. Abacuque vive no 7º século antes de Cristo. Provavelmente este livro vai ser produzido no ano 606 a.C. Tudo leva a crer, porque ele está falando dos babilônios. Ele já não menciona mais os assírios, o Império Assírio já praticamente estava lá terminado, o seu poderio estava arrasado, e haverá uma última batalha, que é a Batalha de Carquemes, no ano 605, a história, 605 a.C. E a história é rica em detalhes dessa batalha. Os egípcios vão ajudar, Carquemes fica chegando quase lá onde hoje é o Iraque, os egípcios vão em ajuda dos assírios, mas os babilônios, que estão voltando a ter poder, é o chamado Império Neobabilônio, onde está surgindo agora um grande líder, Nabucodonosor, conhecido até hoje, famoso na história. E Nabucodonosor é o homem que lidera os babilônios. Eles são terríveis, um exército que é tremendo no poderio, na violência, na maneira rude com que trata todos os derrotados. E esses babilônios agora são a ameaça presente. E eles já eram ameaça para o povo judeu. Mas Abacuque, ele está ali preocupado. Ele vai ser muito conhecido e mencionado quando o povo volta lá do cativeiro babilônico, uns 100 anos depois disso, o povo vai voltar do cativeiro, e os que voltam após o cativeiro começam a escrever sobre personagens importantes naquela época. Abacuque é mencionado, inclusive ele é mencionado um livro apócrifo. Alguns livros apócrifos acrescentam 2 capítulos ao livro do profeta Daniel. O 14º capítulo, são 12 capítulos que a Bíblia traz de Daniel, mas eles acrescentam mais 2. E o último é chamado o capítulo da história de Bel e o dragão, em que Daniel teria desafiado um deus Bel, e depois ele desafia também um dragão que era adorado pelos babilônios. E por conta desse desafio, ele é lançado pelo rei pela 2ª vez numa cova de leões, mas para ficar 6 dias. Isto diz esta lenda. E que quando ele é colocado ali, novamente os leões não fazem nada, os leões, apesar de estar com fome, não abrem a boca contra Daniel, e Daniel vai ficar 6 dias, vai ter fome. Então, um anjo de Deus teria buscado Abacuque, que estava em Jerusalém, provavelmente ali no templo. E ele busca Abacuque, e esse livro, Bel e o Dragão, diz que ele puxa Abacuque pelo cabelo. Abacuque está com uma comida que ele ia levar para uns amigos, mas ele, com aquele cesto com a comida, ele é puxado pelo cabelo e transportado para a Babilônia. Vai até a caverna onde está Daniel e deixa a comida para Daniel. Quando ele faz isso, o anjo pega novamente o cabelo, ele devia ter cabelos fortes, né? E leva ele de novo, de volta, lá para a Jerusalém. Ele retorna a Jerusalém. Isso é a história de Bel Dragão. Na verdade, mostra que ele era popular. O livro do profeta, nos manuscritos do Mar Morto, é encontrado
um comentário sobre os 2 capítulos. Os manuscritos do Mar Morto são escritos, muitas cópias de textos bíblicos que foram escritos, estão ali entre o 2º século antes de Cristo até o 1º século da era cristã. E lá são encontrados o comentário dos 2 primeiros capítulos de Abacuque. Então, Abacuque realmente foi respeitado, era citado, e alguns textos de Abacuque são citados no Novo Testamento. Um deles, fabuloso, nós vamos ver. Eu gostaria de estar lendo com você o que está em Abacuque, e nós vamos ler ainda no 1º capítulo alguns versículos. Vamos ver se eu vou acertar aqui. Acompanhe essa leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. E aí é Deus falando. Mas essa preocupação com a justiça ou com a injustiça, como ela é torcida, não era um problema só da época de Abacuque, continua em nossos dias. Os problemas dos nossos dias são os mesmos daquela época. Por isso, a palavra de Deus é atual. Ela serve hoje, porque os problemas do homem continuam sendo os mesmos. Os problemas da sociedade humana continuam sendo os mesmos. Os pecados, as injustiças são as mesmas. E aí, a palavra continua, pois eis que trago os caldeus, é Deus quem fala, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E Deus está falando, esses caldeus são os que vão ser conhecidos como os babilônios. E aí Abacuque fica assustado. Ele está pedindo para que haja justiça na terra. E Deus estará trazendo um povo pior. Porque os babilônios eram terríveis, eram ladrões, eram assassinos, estupravam mulheres, faziam escravos, matavam crianças. E eles vão ser trazidos. E ele pergunta, não és tu desde a eternidade, ó Senhor? Meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor. Puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Sim. Há um comentário sobre Abacuque, que está na Bíblia de Estudo da Reforma, e eu quero ler o artigo. O problema do mal. Como o profeta Jó, Abacuque questionou por que o mal existia e por que o Senhor permitiu que afligisse o seu povo. As respostas do Senhor não satisfazem completamente o nosso senso de justiça e bondade, porque os caminhos de Deus transcendem os nossos. Ao ler Abacuque, continua o comentário, o Senhor o chama a mim e a você, a ter uma fé firme, mesmo diante de males persistentes. O livro descreve como o Senhor opera por meio de circunstâncias ruins para o nosso bem. Assim como ele agiu por meio do sofrimento e da morte de Jesus para a nossa salvação. Não importa o que se opõe a você, alegre-se no Deus da sua salvação, que é a sua força. O abraço de Deus em tempos de questionamento. O profeta Abacuque é o profeta questionador. E como ele está perplexo com o problema do mal que atinge os justos, os mais fracos, Jó também.
E Jó trata do mesmo problema. Tanto Jó quanto Abacuque questionam as ações de Deus. Eles não questionam o poder de Deus, eles não duvidam de Deus, nem Jó, nem Abacuque, mas eles questionam Deus. Isso é um ensino para nós. Eu e você podemos questionar, mas temos que fazer isto não falando bobagem, mas temos que fazer isto falando com Deus. Devemos questionar as ações de Deus, não o Deus das ações, mas as ações quando nós não entendemos aquilo que consideramos injusto, a dor que achamos que não merecemos, um mal que parece que não termina. Nós podemos levar nossas perguntas a Deus, a nossa incompreensão, em oração. Abacuque ora, Jó também, mesmo com os amigos instigando, Jó está falando com Deus, como Abacuque fala com Deus. Você pode abrir o seu coração, rasgar a sua alma na presença de Deus através da oração. Você pode colocar as suas preocupações. Deus quer ouvir você. Deus gosta de alguém que é sincero. Você vê os salmos, Davi e outros salmistas às vezes agem assim também. O Salmo 73 fala muito disto, ele até tinha inveja dos injustos, dos ímpios que pareciam se dar bem. O salmista faz isso, faz esse questionamento. Nós estamos vivendo momentos difíceis e de vez por outra parece que os momentos são mais difíceis. Esse mundo é assim, tem uns momentos de um certo refresco, parece que melhora, mas daqui a pouco voltam dificuldades. Porque Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições. O mundo, desde que se desviou do projeto original de Deus, este mundo é dominado pelo maligno e pelo mal. O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus declara isso. Por isso não devemos nos assustar com a maldade, com as coisas ruins, até a própria natureza. Isso também Romanos coloca, a natureza está revoltada, por isso as coisas assim, de repente, essas pandemias, epidemias, que eram chamadas antigamente de pragas. Mas Abacuque vai dizer que Deus está no meio das pragas. E ele sabe até onde elas podem ir e quando tem que cessar. Deus sabe, porque Deus está no controle. Abacuque vai reconhecer, mesmo não compreendendo, e ele coloca a sua incompreensão, você pode colocar, mas não duvide nunca de Deus. Não duvide nunca do poder dele, não duvide nunca da soberania de Deus. Nesse sentido, Abacuque, Jó, Davi, os grandes homens de Deus, que foram sinceros, nos ensinam. Eu e você devemos ser sinceros. Temos que orar. Está doendo? Ore. Está com problema? Ore. Está com dúvidas? Ore. Está se questionando? Ore. Coloque isso na presença de Deus. Mas não duvide de Deus. Creia e se aproxime com fé de Deus. E aí, olha o que ele diz. Abacuque fala, muito bem, estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele se recolhe, ele vai para um momento, talvez ele jejua, ele vai para um momento de oração, nas madrugadas provavelmente. O Senhor me respondeu e disse, ele teve resposta, escreva a visão, torne-a bem legível, diz o Senhor, sobre tábuas para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Não ia acontecer naquela hora, mas aconteceria. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A alma dos ímpios, a alma até dos babilônios, que seriam usados como castigo de Deus. Nós achamos que este vírus, talvez alguns dizem, foi produzido por pessoas más, não sei. Ou quando saiu de algum lugar não houve o controle necessário, provavelmente. No entanto, não devemos nos preocupar porque Deus é Deus justo. Ele é o justo juiz, a vingança pertence a ele. Não se preocupe,
mas Deus está no controle. E o justo viverá pela sua fé. A primeira declaração que vai ser repetida depois pelo apóstolo Paulo aos Romanos, a declaração que ecoou na época da Reforma, que até hoje nós afirmamos: o justo viverá pela sua fé. Essa palavra pode ser entendida também como fidelidade, porque aquele que recebe a justiça de Jesus, porque o único justo foi Jesus, o justificado, ele crê no mérito de Jesus, é justificado e torna-se fiel. Sim, Deus é fiel, nós temos que ser fiéis para com Deus também. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Tudo é passageiro e efêmero, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai acontecer isto. O abraço de Deus para quem espera e crê. Crer é ter fé, é ser fiel, é pacientemente esperar a vontade de Deus e o tempo de Deus. Deus não se atrasa, Deus está sempre na hora. Nós é que muitas vezes estamos adiantados, somos precipitados, ou às vezes estamos atrasados em relação à vontade de Deus. Nós temos que estar ali numa sintonia fina, como dizem, com o Pai, através da oração e da palavra, e da comunhão com outros irmãos, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria, de pessoas que temem a Deus também, na igreja. Devemos estar fazendo isso. Mas não está dando para reunir. Mas nós podemos, por teleconferência, pelas mídias, participarmos das reuniões de oração, participarmos de alvoradas, participarmos dos grupos de estudo, desse desafio para os homens. Nós podemos nos ajudar mutuamente na Escola Bíblica Dominical, que também continua funcionando, nos pequenos grupos que continuam, cada homem um guerreiro que vai começar. Você pode participar e desta maneira você tem a sua fé fortalecida, a sua esperança renovada com outros irmãos que creem e esperam, que buscam a compreensão e aguardam as respostas. Mas a grande resposta de Deus é esta: espera, crê, descansa. Deus está no controle. Eu dirijo, diz o Senhor. E aí, a reação de Abacuque. O terceiro capítulo, do versículos 1 e 2, e depois ele vai continuar no final, a partir do 17, nós vamos ler. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E ele faz uma canção. Ele ainda não tem a resposta definitiva, a injustiça continua, os babilônios avançam, mas ele crê. E por crer, ele passa a ter certeza e já louvar antecipadamente o Senhor. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí, os últimos versículos. Nós vamos ler juntos. Ele está pedindo que Deus esteja avivando a sua fé, avivando a obra dele. E nós temos que pedir sempre este avivamento. Aviva, Senhor, a nossa fé. Nestes tempos difíceis, são tempos de avivamento, porque oramos mais, buscamos mais. Deus permite as crises para crescermos na comunhão, porque quando somos fracos, aí é que podemos ser fortes, porque o nosso poder se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos ler juntos? Todos, vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, leia na sua casa, leia com a família. Ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Desastre total, terra arrasada. Isso era consequência de ataques dos inimigos, e ele sabia que isso aconteceria quando os babilônios chegassem. E ele provavelmente viu isto, e talvez ele ficou, pelo que se fala na tradição, após esse período, e viu
tudo acontecer, toda desgraça acontecer, mas ele podia se alegrar no Senhor, porque ele cria na salvação de Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Continue a ler comigo. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. E aí ele encaminha ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Você tem orado? Você tem colocado tudo na presença de Deus? Você tem buscado a palavra dele? Louve ao Senhor. Ah, mas ainda não veio aquela resposta, mas louve ao Senhor pela fé. Creia o suficiente para louvar. Em tudo dai graças, não por tudo. Eu não vou agradecer pelas mortes, eu não vou agradecer pela epidemia, pela pandemia, mas eu posso agradecer porque apesar dela, a igreja sobrevive, milagres acontecem. Pessoas conseguem sobreviver, Deus tem guardado muitos. E aqueles que têm ido na esperança. E muitos até se convertem nesses momentos. Eu posso louvar a Deus, mesmo em meio de tantas desgraças, eu posso louvar a Deus, porque Ele é a minha salvação, só Ele é a nossa salvação. Não é a política dos homens, não são as soluções humanas. Deus usa a capacidade, a sabedoria, Deus usa vacinas e outros tratamentos, mas acima de tudo está o poder curador do Senhor. Acima de tudo está a mão sábia do Senhor a conduzir o processo todo. E Ele salva. Ele salva você das situações mais difíceis, não deixando que você caia no abismo da depressão, da tristeza total, da melancolia. Ele o levanta quando você o busca. Sim. E Ele também promove salvações. Quantas pessoas têm experimentado milagres, soluções sobrenaturais de Deus, até na área financeira. Ele faz isso. Confie nesse Deus. Caminhe com Ele sempre. Caminhe com o seu povo. Ele é a sua fortaleza. Ele dá aos pés a ligeireza das corças. E Ele nos faz andar nas alturas, por sobre os problemas. A paz que excede todo o entendimento toma conta do coração daquele que coloca todas as suas ansiedades na presença de Deus pela oração com súplicas, mas com ações de graças. Em tudo dá graças. Lembre-se de louvar a Deus. Ore, coloque as suas petições, mas não deixe de colocar os motivos de gratidão. Cante ao Senhor. Abacuque cantou. Ele que começa meio que desesperado, ele termina este livro com uma canção. Paulo e Silas estavam presos, os apóstolos do Senhor presos lá em Filipos, mas eles cantam. E aí vem um terremoto e eles são libertos. Mas eles ainda naquela noite libertam uma vida da escuridão, do pecado. O carcereiro deles mesmos se converte. Olha que bênção, porque eles louvaram. O louvor liberta. Louve a Deus, cante ao Senhor. Ao invés de ouvir músicas tristes e melancólicas, ouça louvores de Deus. Coloque cânticos, canções, cante canções. Procure meios que podem te ajudar a cantar. Sim, com o povo de Deus ainda cantaremos hoje. Cante, fique em pé, cante, louve ao Senhor. Em tudo dai graças. Com certeza, Deus vai abraçar você. Abrace ao Senhor nesta hora. Como Abacuque fez. O abraço. Abacuque é o abraço. E Abacuque abraça a Deus, desesperado no início. E nos braços de Deus, ele vai sendo acalmado. Ele se jogou e ele foi sendo acalmado. E mesmo não concordando com tudo, ele se acalmou pelo abraço de Deus. E pôde louvar ao Senhor. O abraço que veio na busca pela oração, que veio por ouvir a palavra de Deus, que veio na comunhão dos irmãos, com quem ele prepara canções de adoração, mesmo no meio de tantas dificuldades. Louvemos a Deus em todo o tempo. Louve ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Eu não sei como você está, eu não sei as suas condições, como você tem reagido. Esses dias são difíceis, eu sei. Talvez na sua família haja enfermos, alguns dos que foram citados aqui, talvez haja parentes, ou você mesmo está ouvindo, está participando. Por isso, neste momento, eu peço que você agora, fique onde está, esteja orando ao Senhor. Erga a sua mão. Você que está passando por aflições, erga a sua mão.
E nesta hora você tem que se voltar para Deus. Abra o seu coração. Rasga o seu coração. Senhor, eu não estou entendendo. Mas também confesse pecados. Como nós fizemos no início do culto, faça agora ainda se você não os confessou. E peço perdão. Levante-se na presença do Senhor e diga assim: Senhor, eu creio que Tu estás no controle. Mesmo não entendendo, eu Te louvo, porque o Senhor está comigo. O Senhor me fala, a Tua palavra é viva e eu posso conversar com o Senhor pela oração. Aleluia, aplauda ao Senhor, louve ao Senhor. Pai bendito, obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo Teu povo reunido agora nos seus lares. Muito obrigado pela equipe que está aqui transmitindo também. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que Tu estás no controle. Obrigado porque o Senhor nos abraça. Ó Senhor, que estejamos sempre nos Seus braços. E eu sei que o Senhor nos conduz nas alturas, passando sobre todas as dificuldades, sobre as crises, nos Teus braços. Nós temos paz. Que esta paz, que excede todo o entendimento, tome conta de cada coração, dos sentimentos, das mentes, de irmãs e irmãos, amigos e amigas, nesta hora, em nome de Jesus. Amém.